luto? É um processo de elaboração que se dá logo após a perda. São rompimentos de vínculos afetivos, não necessariamente a morte de uma pessoa, mas pode ser a morte de um animal de estimação, a aposentadoria, o término de um relacionamento, a perda de um membro do nosso corpo ou a perda de um emprego. Qualquer rompimento de vínculo significativo gera o desabrochar de um sentimento de luto. E, geralmente, ele vem acompanhado de vários sentimentos: tristeza, desamparo, desesperança, ansiedade, culpa, remorso. E, às vezes, tem sintomas físicos também: dor de cabeça, ânsia, vômito, palpitação, falta de apetite e alterações de sono. É importante ressaltar que o luto ele é um processo individual e não tem receita, pois os sintomas variam muito de pessoa para pessoa, da cultura, do meio em que a pessoa está inserida, de momento para momento e envolve muitas dimensões do ser humano. É necessário passar pelo luto? Sim, é necessário. Na própria Bíblia, ela vem nos dizendo isso. Lá em Eclesiastes 3:1-8 fala o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E no versículo 2 nos diz: é tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar-se o que plantou. É tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, se na Bíblia já nos traz isso, significa que é importante nós termos esse tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Primeiro desafio de como passar pelo luto. Aceite a realidade da perda. Existe uma sensação de irrealidade e descrença que ocorre após a maior parte das perdas, mais intensa quando a perda é repentina, e pode ocorrer um comportamento de procura que exemplifica a necessidade de encontrar a pessoa perdida, assim como de validação de si próprio do fato de a pessoa ter desaparecido. O oposto da aceitação da realidade da perda é o não acreditar, através de qualquer tipo de negação, recusa que a perda ocorreu. Algumas pessoas recusam-se a acreditar que a morte é real. Esta negação pode ser praticada em diferentes níveis e ter diferentes formas, mas, na maior parte das vezes, envolve os fatos, o significado ou a irreversibilidade da perda. Outra forma das pessoas se protegerem da realidade é negando o significado da perda. Você conhece pessoas que são assim, que negam, que faz de conta que não aconteceu nada? Qual é o segundo desafio? É experienciar e processar a dor. Implica no processamento da dor e se esse processo não acontecer, o luto ele pode vir a se manifestar sob forma de um sintoma somático ou reaparecer após uma perda subsequente sob a forma da reação do luto retardado. Nem todas as perdas evocam o mesmo tipo de resposta emocional, mas podem se manifestar através de sentimentos: tristeza, raiva, culpa, ansiedade e a solidão persistente. É importante ajudar o indivíduo que atravessa o processo do luto a viver a dor em quantidades moderadas e de forma controlada, para evitar uma sobrecarga emocional. Terceiro desafio de como passar pelo luto é a adaptação ao ambiente. Diz respeito à tomada de consciência gradativa da perda, assim como as adaptações às mesmas, e exige tempo. A adaptação ao novo meio tem diferentes significados para diferentes pessoas e depende da relação que existia com a pessoa perdida e os diferentes papéis que esta desempenhava. Muitas vezes essa tarefa não é fácil de ultrapassar e muitas pessoas trabalham contra elas próprias, promovendo o seu próprio desamparo.
não desenvolvendo as competências necessárias para lidar com a situação. No entanto, a maior parte das pessoas não segue este percurso, pelo contrário, decidem que têm que desempenhar papéis que antes não costumavam ter e desenvolvem novas competências para lidar com a perda. Então, acredite em você, você pode se readaptar a este novo momento. Lógico, vai depender muito de quem é essa perda, né? De quem que você perdeu, mas acredite no seu potencial. O quarto desafio é reinvestir em outras relações. Investir em novos relacionamentos, permitir ajudar a pessoa que atravessa o processo de luto a continuar a sua própria vida após a perda. Para muitas pessoas, esta é uma tarefa mais difícil de ultrapassar, uma vez que encaram a perda como algo muito doloroso. Então lembre-se, a pessoa perdida nunca estará fora da sua vida, mas necessita ser colocado num lugar onde possa ser recordado, ao mesmo tempo que deixe espaço para que nós possamos sobreviver e prosseguir com a vida e estabelecer outras relações. Então arrisque-se, tente, desafie-se e tem aí uma diferença de luto normal e de luto patológico. No luto normal, é difícil a gente falar de tempo, tá? Para um luto normal. Para a resolução de um luto, a média geralmente a gente fala de 2 anos. Mas essa duração ela depende de inúmeras variáveis. Como, por exemplo, a forma que a morte aconteceu, o papel que essa pessoa tinha dentro da família, o apoio familiar, psicológico e social que o enlutado recebe, as crenças culturais e religiosas. A morte de um filho, por exemplo, geralmente é muito mais sentida do que qualquer outro parente menos próximo. Perder um filho não é fácil, mas são comuns reações emocionais como tristeza, culpa, raiva, mágoa, solidão, baixa autoestima e também podem haver vários sintomas físicos no luto normal, como desmaio, falta de ar, dores em diversas partes do corpo, perda ou aumento do apetite, insônia, dificuldades de concentração, diminuição ou aumento da pressão arterial e vários outros sintomas físicos, né? No caso de criança, pode haver uma regressão. Ela pode voltar a fazer xixi na cama, pode voltar a ter medos e outras possibilidades. Mas tudo isso faz parte de um processo de luto normal, contanto que não dure muito tempo. E já o luto patológico, ele ocorre quando o processo do luto não termina como esperado e passa a interferir na vida e nas atividades rotineiras do dia a dia da pessoa que ficou. Ele pode ser comparado a um ferimento que não cicatriza. Sabe aquele ferimento que você tem, que você cuida, mas nunca cicatriza? E que pode até levar a outras doenças e consequências, e algumas vezes até mais graves? Então, o luto patológico a gente pode dizer que ele se assemelha a isso. E ele pode ser classificado em 3 tipos: o luto crônico, o luto retardado ou ausente e o luto severo. No luto crônico, ele se dá quando uma pessoa não consegue elaborar a perda de um ente querido. Ele resiste a aceitar o que está acontecendo e foca obsessivamente em manter viva a lembrança desse alguém que já se foi. Acaba paralisando a sua vida e mantendo constantemente uma postura de dor. Eu acredito que vocês conheçam pessoas que estão passando ou que já passaram por um luto crônico. Já no luto retardado ou ausente, é quando a pessoa não tem condições de superar a perda, apesar de reagir de forma a ela normal, e é o caso de muitas pessoas que não conseguem chorar a perda. Já viram aquela pessoa assim que não consegue chorar? A pessoa faleceu, você acabou de perder o pai, a mãe, o filho, mas ela não consegue falar sobre esse assunto, ela não consegue chorar e parece que ela volta à vida normal rapidamente. Esse é um luto adiado e a dor fica guardada. Porém, gente, toda dor guardada um dia vem à tona. E o luto severo, no qual o sentimento de perda ele é intensificado, ele é muito maior, né? Aqui estão aqueles que mantêm intacto, por exemplo, o quarto da pessoa que faleceu.
como se ainda ela estivesse viva, ou não querem amar novamente, se tornam pessoas amargas, com medo de sofrer novas perdas. Então, quando o processo de luto perdurar por mais de 1 ou 2 anos, pode ser o momento de procurar a ajuda de um profissional, pois quando não se resolve um luto, isso pode afetar várias áreas da vida e ser o início de sintomas físicos e emocionais graves. Se você conhece pessoas que estão passando por um processo de luto e que da minha fala, do que você está escutando, tem essas características de um luto patológico, encaminhe para um profissional dessa pessoa. Recomende a ela ir buscar um profissional da área de saúde. E aí? Aprendi tudo do luto. Já sei quais são as fases, já sei como superá-las, mas como que eu consigo ajudar uma pessoa enlutada? Segue aí umas dicas. É importante ter alguém disponível para ouvir com atenção, sem tentar sempre mudar de assunto. Certas pessoas precisam repetir várias vezes a mesma coisa até que se aliviem. Vocês já perceberam que tem pessoas que precisam falar a mesma coisa repetidamente para várias pessoas ou até mesmo para a mesma pessoa? É uma necessidade, mas ser ouvida faz muito bem. Silêncio, proximidade física e gestos também são meios de se comunicar. O amparo físico é muito importante. Um abraço, né? Que hoje em dia a gente não consegue dar, mas um abraço, ou às vezes somente escutar, ficar no silêncio, ou um gesto de afirmativa que você está junto com essa pessoa, faz toda a diferença. Não tentar fazer com que a pessoa pare de sofrer rapidamente. Sabe aquelas pessoas que dizem, isso já vai passar. Não, a gente sabe que já vai passar, mas nós queremos ser ouvidas enquanto estamos passando por esse processo, né? E cada um tem o seu ritmo de recuperação. Tem pessoas que ficam, mas comigo foi rapidinho, 2 meses passou, 3 meses, 4, 5, 6. Lembre, nós somos seres humanos individuais. Sentimento como raiva, mágoa, remorso devem ser expressos, coloquem para fora. Deve-se evitar falar coisas do tipo, não diga isso, nem pense nisso, quando certos pensamentos ou lembranças são proibidos, como ressurgir mais tarde em forma de sintoma. Deixa a pessoa se expressar, deixa ela colocar para fora aquilo que ela está sentindo. Conforme a forma que você perdeu esse ente querido, você vai ter raiva mesmo. Quem está te ouvindo precisa aceitar essa raiva, precisa entender a dor do outro, tenha empatia, se coloque no lugar do outro, né? Deixar que a pessoa participe do velório e enterro, inclusive crianças, se elas estiverem dispostas, claro. Não é indicado o uso de calmantes fortes, pois isso impede que se vivencie a situação de dor, que fica apagada, causando problemas mais tarde. Como a própria Bíblia fala, existe tempo para nascer e tempo para morrer, então nós precisamos entender essas fases da vida, mesmo que seja uma criança. Para amortecer o impacto da perda, a família pode precisar de outros recursos, como, por exemplo, alguém que possa cuidar das crianças pequenas, no caso da morte da mãe, ou de ajuda financeira, no caso da morte de quem sustentava a família. Então, a rede de apoio disponível, ela tem fundamental importância neste período. É importante que você se cerque de uma boa rede de apoio. No processo de recuperação, deve haver um realinhamento e redistribuição de papéis para compensar a perda. Quando morre alguém importante para o funcionamento emocional ou financeiro da família, por exemplo, outra pessoa deve assumir este papel. Quando morre um filho, a família tem que encontrar um novo foco de amor e de cuidados que eram antes dispensados a eles. Não existem respostas simples para a dor. Por isso, quem quer ajudar uma pessoa enlutada, muito mais do que falar ou explicar, deve estar preparado para ouvir. Isso é muito importante, gente. Quem está passando pela dor, ela quer ser escutada, ela quer ser ouvida. E não existe resposta correta para a dor. Esse foi o tema de hoje. Nós falamos sobre luto. Espero ter contribuído um pouco mais com conhecimento para vocês. Espero vocês no próximo tema. Vem comigo!